as pessoas passavam, os guris que passavam, batiam naquela barraca, batiam naquele cordão que tinha para esticar a barraca, e caía a barraca. E aí a gente perguntava, estendeu bem, esticou bem esse cordão, esse tal, está bem firme, né? E não, sim, perdendo bem, aleluia, mas deu para você. E eu pergunto, e eu trago para nós como exemplo, a nossa casa, nós, nosso corpo, será que nós somos firmes na presença de Deus? Porque quando vinha o vento, quando vinha o temporal e bater na nossa casa, não vai arrancar, não vai nos tirar da presença de Deus, né? Porque o vento é forte, irmãos. E eu digo, vai bater muito mais ainda, o vento mais forte indo na minha e na sua casa. Porque você, nessa noite, está aqui, porque você está na presença de Deus. E o diabo, irmãos, eu digo para você, não veio para brincar, não. O diabo veio para tirar nós da presença de Deus, né? Então permanecemos firmes nas promessas de Deus, aleluia. Então nessa noite, irmãos, aleluia, você continue orando por cada um de nós, né? Nós dependemos da oração de cada um de vocês, nós oramos um por os outros, como a palavra de Deus nos fala, né? Orar um por os outros, aleluia. Mas eu quero trazer uma palavra, irmãos, aleluia, que está no livro de Mateus, aleluia. O livro de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13, a partir do verso 11. Aleluia. Mateus, capítulo 3, o verso 11. Aleluia. Eu quero, para nós, a partir daqui, vamos falar sobre o batismo e sobre a tentação de Jesus e falar aquilo que o Senhor pôs no nosso coração nessa noite. Aleluia. E a palavra de Deus nos fala, irmão, então no livro de Mateus, capítulo 3, verso 11, diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água, mas para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, amém, irmãos. Vamos orar nesse momento e já vamos sentar. Aleluia. E continuamos, né, buscando a presença do Senhor. Senhor, estamos, Senhor, na sua presença nesse momento, mais uma vez, Senhor. Obrigado, meu Pai, por a oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estar, Senhor, na sua casa nesse momento. A sua igreja neste momento, meu Pai, pediu para o Senhor, entregou todas as nossas necessidades, Senhor, nas suas mãos, meu Pai. Eu creio, meu Pai, como o Senhor nos falou, Senhor, há um tempo determinado, Senhor. Eu creio, Senhor, que está próximo, Senhor, aleluia, da nossa vitória, Senhor. Nessa noite, meu Pai, aqui a igreja está reunida, meu Pai, para ouvir a sua palavra. A igreja, meu Pai, nessa noite, Senhor, aleluia, está aqui, meu Pai, aleluia, para buscar algo do céu. Que o Senhor venha fazer, Senhor, aquilo, meu Pai, se for do seu agrado, Senhor. Então, nessa noite, Senhor, aleluia, não importa, Senhor, o vento que bater, Senhor, na tenda, ou o vento bater na igreja, Senhor. O vento, meu Pai, não tem poder, Senhor, aleluia, nos afastar da sua presença, meu Pai. Então, nessa noite, Senhor, continua, Senhor, nos abençoando, porque aqui, Senhor, aleluia, está uma igreja, Senhor, buscando ainda cada vez mais e mais a sua presença, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor, aleluia, nos abençoar, meu Pai. Abençoando, Senhor, nossas famílias, abençoando, Senhor, os de perto, de longe, Senhor. Abençoa também, Senhor, a nossa nação. Abençoa, Senhor, a nossa nação, Senhor, nessa noite. Abençoa, Senhor, aleluia, o nosso estado. Abençoa, Senhor, nosso município, Senhor. Isso que eu lhe peço nessa noite, mas seja feito, Senhor, a sua vontade. Amém e amém. Amém, irmãos? Podeis assentar-se. Aleluia. Quero, irmão, então, nessa noite aqui, irmãos, falar para você, aleluia, e repetir para você aqui no verso 11, que diz assim: E eu, aleluia, esse eu aqui que está falando aqui é João Batista falando, e eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. João Batista falando aqui que ele batizava, ele era, né, aquele que veio à frente de Jesus, abrindo o caminho
pregando a palavra do Senhor, mas a palavra que ele pregava era de arrependimento. Ele diz assim, para o arrependimento, mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu. Aleluia. Ele falando, né? João Batista falando, aleluia, que aquele que vinha após ele era mais poderoso que ele. Aleluia. E diz assim, irmãos, não sou digno de carregar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus aqui é clara, irmãos, aleluia. Jesus, como ser humano, ele veio à terra, nós bem sabemos, quando Jesus veio à terra, aleluia, ele passou necessidade como nós passamos, ele sentiu as nossas necessidades, ele foi tentado, ele passou fome, passou frio, ele trabalhou, né? E a Bíblia nos relata que ele, tudo isso teria que passar, ele teria que passar como ser humano. Mas como a palavra de Deus nos fala, irmãos, aleluia, ele deixou ser batizado, aleluia. Não, ele veio e chegou assim, João Batista falando, não sou digno de carregar a sua sandália. João Batista, né, falando que aquele que vinha após ele é mais poderoso, reconhecendo, aleluia, Jesus como todo poderoso, aleluia. Então, como eu falei, é um tempo determinado. A Bíblia nos fala, aleluia, teria que acontecer tudo isso, né? Jesus teria que vir à terra, para humilhar essa terra aqui e sofrer como nós sofremos, sentir o que nós sentimos, aleluia. Porque há um tempo, irmãos, aleluia, tudo vai passar. Vai vir, tem um tempo, vai começar, tem meio e tem fim, aleluia. Talvez na nossa vida, eu falo para você nessa noite, começou algo terrível, algo que a gente não quer passar na nossa vida, mas é um tempo, é o começo, mas vai ter o meio, mas vai ter um fim para tudo essas coisas. Quando vem os grandes problemas, vem a grande luta na nossa vida, aleluia. Imagina você, Jesus, né? Ele passou, né? A Bíblia nos relata aqui, então aqui começa o seu martírio, né? A preparação para ele chegar no final, entrar naquela cruz, entregar sua vida por mim e por você. Aleluia. Imagina você se Jesus não se batizasse. Aleluia. Mas ele veio cumprir a palavra, ele não veio, né, distorcer a palavra, ele veio cumprir a palavra. E a palavra de Deus, irmãos, aleluia, continuamos falando sobre o batismo de Jesus aqui. Aleluia. No verso 13 diz assim, irmãos: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. 14, irmãos. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Você vê a humildade daquele homem de Deus, aleluia, naquele momento, né? João Batista dizendo: eu não sou digno, aleluia, de batizar, eu preciso ser batizado por ti, aleluia. Ele repete para você: mas João opunha-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? No 15, irmãos, aleluia, dizendo assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Aleluia. Jesus veio cumprir aquilo que estava determinado, né? Aquilo que estava determinado por Deus, aleluia. Aquilo que a palavra de Deus já determinava, aleluia. E a palavra de Deus vai nos continuar, irmãos, falando aqui, aleluia, lá no verso, sobre a tentação, capítulo 4, aleluia. Você vê que aqui, nós vamos ver aqui a partir do verso 4, capítulo 4, né, a partir do verso 1 até o verso 11, nós podemos chegar até lá, mas a gente vai ver a tentação que veio Jesus sobre a vida de Jesus, aleluia. E a Bíblia nos relata aqui, dizendo assim, o meu título da minha Bíblia está assim: a tentação de Jesus. E no capítulo 4, primeiro verso diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aleluia. Que prova, irmãos, aleluia. Aleluia, naquele momento, aleluia, né? A Bíblia relata para mim e para você que Jesus então foi conduzido, primeiramente foi ser batizado, né? E depois, logo em seguida, ele vai ser conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois a Bíblia relata para mim e para você, dizendo assim:
E tendo tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aleluia. Irmãos, abre a Bíblia lá no livro de Hebreus 2. Aleluia. Hebreus 2, 15. 2,18, irmãos. Hebreus 2,18. Diz assim o 18, irmãos. Porque aquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aleluia, repito para você. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aleluia. Abra também, irmãos, vamos lá no Hebreus, lá no 4 e no 15. Aleluia, 4:15. Diz assim, Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Você vê aqui, irmãos, aleluia. Jesus, então, veio à terra, aleluia, sem ter pecado, mas foi, aleluia, foi tentado pelo diabo. E nós, irmãos, aleluia, que nós palmilhamos essa terra aqui, todos os dias, toda hora, todo momento, né? O inimigo, o diabo, né? Que está 24 horas nos tentando na nossa vida. Como eu falo para você nessa noite, como também foi tentado, aleluia. Jesus foi tentado, nós vamos ser tentados, aleluia, para nos testar. Para ver que realmente nós estamos na presença de Deus, aleluia. Porque, aleluia, a Bíblia fala para mim, para você, como nós lemos aqui, ele foi tentado em tudo. Se eu estou seguindo Jesus, aleluia, então eu vou ser tentado. Você vai ser tentado, aleluia. Porque o vento vai bater forte, aleluia, na nossa tenda, na nossa casa vai bater forte, aleluia. Mas eu vou olhar, sabe para quem? Aleluia, para Jesus. Eu vou olhar para Jesus que venceu a tempestade. Eu vou olhar para Jesus que venceu a tentação. E a Bíblia relata aqui, irmãos, aleluia, que ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Aleluia. Ser humano. Eu vejo aqui, neste momento aqui, Jesus como ser humano. Aleluia. Ele teve fome. Aleluia. Passou necessidade aqui para sentir como era, né? Ter fome, ter necessidade. Aleluia. Teve fome. Aleluia. Naquele momento, aleluia, você vê que o diabo conhece a palavra de Deus. O diabo conhece a palavra de Deus, aleluia. E a palavra de Deus começa a nos relatar aqui, irmãos, aleluia. Capítulo 4, e no 3 diz assim: e chegando-se a ele o tentador, o diabo, chegando-se a ele o tentador, disse: se és tu filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Aleluia. Se é tu, filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Aleluia. Aleluia. No 4 vai dizer assim: e ele, porém, respondendo, disse: está escrito, ele falando para o diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca, aleluia, de Deus. Aleluia. Você vê que no momento da dificuldade, da prova, da luta, aleluia, aqui nós temos o que Deus deixou escrito para mim, para você, a Bíblia Sagrada, usando seus homens, né, que estavam segundo na presença de Deus, né, usou eles para escrever a Escritura aqui, né, inspirada pelo Espírito Santo, e quando vinha a dificuldade, então eu posso me inspirar, aleluia, e vim aqui buscar resposta na Bíblia. Porque aqui está, aleluia, toda palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Continuando, irmãos, aleluia. Aleluia, no 5 vai dizer, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-se sob o pináculo do templo e disse-lhe: se és tu filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Aleluia. Você vê que o diabo, né, irmãos? Aleluia. O diabo veio novamente usando aqui, oferecendo algo, né? Digo para você aqui, repito, se tu é filho de Deus, lança-se daqui abaixo. Aleluia. Você vê aqui que o diabo, sabendo que Jesus era filho de Deus, aleluia, porque está escrito, Deus dará ordem aos anjos para te guardar, aleluia, lance daqui abaixo, porque está escrito, aos anjos dará ordem ao teu respeito, e te tomarão na mão para que nunca tropece em alguma pedra, aleluia. E no 7 vai dizer assim, irmão, e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Aleluia. E no 9, irmão, vai dizer assim, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado e me adorares. Aleluia. Você vê aqui, irmãos, que o diabo veio, né, mostrou tudo o que estava, né, mostrou para ele, dava tudo para ele no mundo, né? Se ele se prostrasse ao diabo. Mas Jesus, aleluia, sabendo que ele veio, né? Ele veio para isso. Jesus, quando, né? Nós vemos quando ele vai ao caminho, para ser crucificado, né? Ele chega um momento que ele fala, né? Pai, passe de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele sabia que ele teria que passar. Ele sabia que teria que sofrer aquilo, mas Jesus veio para isso, aleluia. Ele veio para isso, aleluia, dizendo, Pai, seja feita a sua vontade, não a minha, aleluia. E quando vem a prova, irmãos, para a nossa vida, pergunto para mim mesmo, quando vem a prova, quando vem a luta na minha vida, aleluia, será que eu vou dizer, Senhor, seja feita a sua vontade? Ou começo a reclamar? Aleluia. Mas eu digo para você nessa noite, se eu estou seguindo a Jesus, né? Se eu estou seguindo e olhando para Jesus, aleluia, eu vou vencer. A prova, eu vou estar na prova, vou estar na luta, mas eu vou vencer, porque Jesus venceu, irmão. Aleluia. E eu repito para você aqui, e tudo isso, né? O diabo disse para ele, e disse, tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Não deve dizer assim. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele se virá. Então o diabo o deixou e eis que chegados os anjos o serviram. Aleluia. Aleluia. Quando nós batemos, né, irmão, que nós estamos na prova, na luta, e muitas vezes na mesma porta que a gente bate, a porta não se abre. Mas quando nós clamamos e quando nós buscamos a presença do Senhor, aleluia, entregando para Ele todas as nossas dificuldades, todo o nosso problema, aleluia, a mesma porta que nós estávamos batendo antes não abriu, aleluia, hoje vai abrir. Porque quem vai abrir não vai ser o da direita, o nosso vizinho da direita e da esquerda. Quem vai abrir a porta hoje é Jesus. É Jesus que vai abrir a porta, aquela que nós batia e nunca abria. Aleluia. Porque a Bíblia relata, e a Bíblia, né? Como a missionária aqui estava louvando, né? Se nós somos firmes na promessa do Senhor. Aleluia. Eu estou firme, aleluia. Eu sei que vai vir prova, eu sei que vai vir luta, mas eu tenho que estar firme na promessa, aleluia. Muitas vezes, irmãos, aleluia, eu digo para você, talvez, quando você sair da sua casa, antes de sair da sua casa, às vezes, está mesmo uma palavra lançada contra a você, uma palavra, né? Para você desanimar naquele momento. Mas eu estou firme, você está firme na promessa do Senhor. Aleluia. E talvez aquela palavra que você não queira ouvir no momento aí, que vai vir para a igreja, aleluia, para ouvir a palavra de Deus e você recebe aquele balde d'água, aleluia. Mas eu estou firme na promessa, aleluia, permanecer firme. Eu sei que vai vir a prova, eu sei que vai vir a luta na minha vida, eu sei que vai vir, aleluia, mas eu tenho que permanecer firme, aleluia. Mas seja feita a vontade de Jesus na nossa vida, seja feita a vontade de Deus na nossa vida, aleluia. Imagina esse Jó, naquele momento, quando veio a prova, veio a luta, e como nós ouvimos tudo, ouvimos esse dia, o pastor falando no último culto, falando sobre Jó, né, e deu exemplo, aleluia, que Jó, quando veio a dificuldade, veio a prova, veio a luta, aleluia, né, o diabo começou a tocar nos bens deles,
tocou na sua família. Aleluia. Mas a gente, ser humano, irmãos, nós estamos aqui, nós somos ser humano, quando vem a prova e bate na porta, ou toca na tua família, aleluia, tu sente. E nós fizemos essa pergunta, aleluia, mas eu estou buscando, estou orando, e a prova vem. Aleluia, vem a prova para a minha família, eu estou sempre buscando, estou orando, né? Estou estudando e estou na prova, aleluia. Eu creio, irmão, que isso, aleluia, quando a prova vem, se eu estou na presença de Deus, eu acho que isso aí é bom, sabe por quê? Porque o diabo sabe que está perdendo você, aleluia, porque você está firme, aleluia, porque a prova bateu, aleluia, e você continua firme. Eu sei, aleluia, que vai bater cada vez mais. Aleluia. A Bíblia aqui relata para nós, aleluia, que o diabo, quando Jesus venceu essa prova aqui, aleluia, sobre a tentação do deserto, a Bíblia lá no final vai relatar para nós, o diabo não se retirou para sempre da vida dele, da vida, né? Jesus, aleluia, por um tempo determinado, por um tempo, aleluia. Então a Bíblia vai relatar para mim e para você, então, que o diabo, quando bate na minha casa, na sua casa, aleluia, naquele momento, aleluia, ele bate em retirada da nossa casa. Mas é um momento determinado, é um tempo, né? Mas ele volta com tudo depois. Aleluia. E aí que nós continuamos firmes. Eu pergunto para você, quantas provas, quantas lutas nós atravessamos, né? E quanto tempo já estamos nesse caminho e ainda estamos na presença de Deus. Aleluia. Ainda estamos na presença de Deus. E vai ser assim, irmão, enquanto Deus não recolher nós para a eternidade. Vai vir prova, vai vir luta, mas eu tenho que permanecer firme, aleluia. E Jesus, né, ele bem poderia naquele momento, né, pedir para Deus naquele momento, Pai, como eu falei aqui, Pai, seja feito, né, a sua vontade. Eu tenho a certeza, aleluia, quando vinha a prova minha e na sua vida, aleluia, nós perguntar, Senhor, você que é a sua vontade na minha vida? Aleluia, permaneça firme, porque quando bate o vento forte, sim, é vontade de Deus, tudo, como a palavra de Deus fala, há um tempo determinado, tudo que vem na nossa vida, aleluia, é para nós ver realmente que essa nossa casa está firme, vai bater o vento, aleluia, nós tivemos esse vento, essa madrugada aí, aleluia, vento forte, o vento balançou, né, para um lado para outro, árvores e casa, mas nós permanecemos firmes, né? A sua casa estava firme, aleluia, porque debaixo daquele teto tinha um homem, tinha uma mulher de Deus orando, aleluia. Eu digo para você, a minha mãe, aleluia, quando, muitos anos atrás, antes que ela não estava no caminho, aleluia, quando vinha esse tempo, o que ela fazia? Pegava sal, fazia uma cruz, aleluia, mas aquilo não adiantava nada, mas ela não sabia, nós não sabíamos por que era aquilo, né? Mas isso é para afastar o tempo mal. Mas não adianta, aleluia. O único que pode afastar a tempestade da nossa casa é só Jesus. Nos guardar, aleluia. Porque o vento vai bater com tudo na nossa casa, aleluia. Vai bater com tudo, mas você vai permanecer firme, aleluia. Então nessa noite, irmãos, aleluia, Jesus venceu, aleluia. Eu vou vencer, aleluia. Se a cruz está pesada, não jogue ela para um lado. Continue com a sua cruz, aleluia, firme, olhando para frente que você vai vencer, aleluia, porque a Bíblia diz para mim e para você, aleluia, se eu vou seguir Jesus, eu tenho que pegar minha cruz. Irmãos, nós quando aceitamos Jesus como o único salvador da nossa vida, é um presente que nós recebemos. A gente recebe um presente que é a cruz, né? Porque a cruz é símbolo de sofrimento, né? Mas, aleluia, mas vale a pena, irmãos. Aleluia, vale a pena, né? Porque nós e muitas pessoas ainda não pegaram a cruz, não vieram para a presença de Deus. Aleluia. A gente olha para eles, aleluia, está tudo bom, tudo bem. Mas não, irmãos, aleluia. Sem Jesus, quem somos nós na nossa vida? Sem Jesus na nossa vida, não somos nada, irmãos. Sem Jesus na minha, na sua vida, nós não somos nada, né? Se a gente parar aqui para pensar, vai ver que muitas provas Jesus nos tirou, Deus nos cuidou, né, irmãos? E nos abençoou. Nós, aleluia, nós somos escolhidos para permanecer firme na presença de Deus. E nessa noite eu falo para você, aleluia, você não está aqui por acaso, não. Você não está aqui por acaso.
Você está aqui porque você continua ainda firme nas promessas de Deus que Deus tem na sua vida. Aleluia. Então, nessa noite, irmãos, quero ficar com essas palavras que o Senhor me põe no coração, sobre o batismo, né, de Jesus e a tentação, né, irmãos? Então, nessa noite, que a gente venha continuar ainda mais firme, porque a prova, a luta ainda continua. Amém, irmãos? Então, nessa noite, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus nos dá, estar na presença dele aqui e trazer essa palavra. E passo já para o pastor, aleluia. Obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus.